Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos continuando o capítulo de ontem, Deuteronômio 28, que eu achei muito longo e decidi cortar em duas partes. E hoje a gente vai entender uma coisa, que ser separado e escolhido para ser o povo de Deus nessa terra não significa que você não vai ser perseguido, afligido, odiado. Só significa uma coisa, que em todas essas situações que você passar, o Senhor vai te dar livramento, vitória e vai passar junto com você. Não significa que você não vai passar por aflições, nem por dores e nem por tristezas. Por isso, nunca questione o Senhor se você estiver passando um momento difícil, mesmo estando servindo a Deus. Porque o Senhor vai permitir situações difíceis na nossa vida, porque em tudo nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. O versículo 53 diz que eles seriam tão cercados que eles acabariam comendo os próprios filhos. E essa prática de canibalismo também acabou acontecendo de verdade. Em 2 Reis 6, 24, 31, quando Samaria foi cercada pelos assírios, essa profecia acabou se cumprindo. Aqui diz que mesmo o homem bom se tornaria maligno para com o seu irmão. Na hora da fome, não tem bonzinho, todo mundo fica mal, todo mundo ativa o módulo sobrevivência. Versículo 54. E nem a carne dos seus filhos que ele comeria, ele não dividiria com seus irmãos. Olha que coisa terrível. Mata o filho para comer a carne e ainda não divide com o irmão. Versículo 55. Isso aqui é fato, isso aqui aconteceu, viu? Se você ainda acha que está numa situação de aperto, é melhor você reconsiderar, né? Se você se sente perseguido pelo inimigo, abandonado pelo Senhor, você tem que pensar em situações assim impensáveis de acontecer, como a qual esse povo de Deus acabou passando. E tudo por quê? Por causa da desobediência. Isso é ponto pacífico. Desobediência a Deus. Veremos os motivos que os levaram a essa situação quando a gente chegar lá no livro de 2 Reis. Por que Deus permitiu isso? Até que ponto eles tinham ido em desobediência a Deus para que Deus permitisse que Samaria fosse cercada e eles acabassem comendo os próprios filhos. Mesmo mães que pareciam dóceis fariam isso com seus filhos. Versículos 56 e 57 aqui do Deuteronômio 28. Todas essas pragas, todos esses apúrios inenarráveis, porque isso é uma situação inenarrável, inimaginável, acabaria acontecendo. Tudo ligado à desobediência que eu falei lá no começo. Então, que sirva para você, que sirva para nós como advertência, o versículo 58. Ele diz assim: se não cuidares de cumprir todas as palavras dessa lei que estão escritas neste livro, para que possas temer esse glorioso e terrível nome, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas da tua semente, e grandes pragas, e de longa duração, e enfermidades dolorosas e prolongadas. Ai, meu Deus! Depois de todas essas palavras, Deus ainda vai lembrá-los da libertação do povo no Egito, mas que todas as enfermidades das quais eles foram poupados e foram enviadas aos egípcios poderiam vir contra eles. Eu livrei vocês, enviei as pragas para o Egito, em vez de deixar e poupei vocês das pragas. Acontecia só lá no Egito, vocês eram poupados. Mas se vocês não me obedecerem, o que aconteceu com eles volta para vocês. Vai acontecer com vocês. Versículo 60. Além de outras, além daquelas do Egito, mais algumas novas ainda, que ainda foram citadas no versículo 61. E aquele povo numeroso como as estrelas do céu seria reduzido a poucos. Versículo 62. Então, da mesma forma que o Senhor mandou as bênçãos, ele mandaria sem dúvida nenhuma as maldições, espalhando-os entre os povos da terra e servindo deuses que nem eles e nem os pais deles conheceram, deuses de madeira, deuses de pau, deuses de pedra, deuses de barro.
versículos 63 e 64 fala com relação a isso. E que eles andariam errantes, com medo de tudo, assustados, cansados, com o coração sempre trêmulo, tristes na mente, com uma vida incerta. Versículos 65 e 66. Vocês sabem quantas vezes os israelitas passaram por essas situações? Durante os 3.000 anos de história que nós temos registrado, muitas vezes. Que desejariam que a noite fosse dia, que o dia fosse noite, sempre com medo e sempre ansiosos. Versículo 67. Você conhece pessoas assim, que estão sempre ansiosas, estão sempre sem esperança, estão sempre com medo, estão sempre reclamando, estão sempre com aflições, insatisfeitas, infelizes, deprimidas, oprimidas, que vivem à base de remédio? Você conhece gente assim? Pois é, geralmente essas pessoas estão longe de Deus. Elas não o servem, elas não o temem, elas não o louvam, elas não o amam, não o adoram em espírito e em verdade. Confiam mais em seus remédios do que no Senhor. Confiam mais no prazer da bebida do que no partir do pão na casa do Senhor. Confiam mais nas suas riquezas, nos seus carros, do que em Deus. Eu desafio você a me mostrar alguém que você conheça, que sirva ao Senhor de todo o seu coração, um servo verdadeiro do nosso Deus, ter esses sentimentos e ter esses males. Você não vai encontrar. Então faça o que nos manda o Senhor, ame-o de todo o seu coração, sirva-o de todo o seu coração, busque-o todo o tempo, dedique tempo a Ele, volte-se para essa palavra, medita nessa palavra de dia, de noite, e eu te garanto que não vai sobrar tempo, não vai sobrar energia, não vai sobrar espaço para a tristeza, para o engano, para a ansiedade, para a dor, para a aflição, para o desânimo na sua vida. Eu garanto, eu não garanto, o Senhor garante, amém? Nós não voltaremos mais ao Egito, nós não seremos mais entregues como escravos aos nossos inimigos. Jesus nos comprou por bom preço, um bom preço, um alto preço, preço de sangue. Aqui o último versículo de todas essas maldições diz que ninguém nos compraria, nem para nós sermos escravos. Versículo 68. Pois Jesus te comprou, Ele te remiu, Ele te libertou, Ele te deu vida e vida em abundância. Aquilo por quem ninguém pagaria nada, Jesus pagou. Você que não era nada, que não era ninguém, que não era digno, você foi comprado pelo preço do sangue de Jesus, porque lá na cruz Ele comprou a nossa paz, comprou a nossa bênção, comprou o nosso perdão, comprou o nosso entendimento, comprou o nosso caminho de volta para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, livre-se do mal desse mundo, ouça a voz do Senhor dizendo, vem para cá, vem e sirva-me e siga a sua vida sem medo, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos, o amado das nações, o desejado das nações, a rosa de Sharon, o lírio dos vales. Jesus é tudo, a água da vida, a luz do mundo, o sal da terra. O Senhor é tudo o que você precisa e Ele não quer de você nada além daquilo que você já tem para dar a Ele. Então troque seu jugo com Ele. Em vez de você ficar carregando o seu jugo aqui, ó, troque com Ele. Troque a sua dor pelo consolo dele e pelo bálsamo que Ele tem para passar nas suas feridas, nas suas doenças, nas suas enfermidades, nas suas tristezas, nas suas angústias. Troque de fardo com o Senhor Jesus. Não tema todos esses males aqui enumerados, não precisa ficar com medo. Nossa, que Deus bravo, que Deus tremendo, que Deus que manda maldições. Não tenha medo, porque eles não são para os filhos, eles são para os ímpios. Como diz a palavra aos ímpios, mas os ímpios não têm paz. Mas para nós ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, não busque a paz com o mundo e aquilo que o mundo pode dar. Como eu sempre digo, a paz do mundo é o Rivotril. A nossa paz é o sangue de Jesus. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano e que independe de circunstâncias, veja bem, a paz que Cristo dá independe de circunstâncias, independe de situação financeira, seja sobre você e sobre toda a sua família, por toda a sua vida. Amém? Bom, ainda bem que esse capítulo aqui passou, né? Vamos continuar agora ouvindo os conselhos do Senhor, que vão ser dados através de Moisés nos próximos capítulos, porque esse Jesus, esse foi salgado, esse foi duro de ouvir,
mas a gente precisa ouvir do que a gente foi liberto, para a gente poder glorificar a Deus pelo que Ele nos deu, pelo que Ele tem nos dado, em paz, em alegria, em gozo no Espírito Santo, em conhecimento dessa palavra, que o Senhor mantenha a sua vida continuamente na paz do Senhor Jesus. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar livre